O minimalismo é um estilo de vida que eu acho muito interessante, porque ele nos faz a focar no que é essencial, não ter excessos, e entender o que nós temos que realmente ter nas nossas vidas. A prática do minimalismo pode ser incrível e transformadora para quem busca uma vida mais leve e simples. E o legal é que esse tipo de transformação pode ser feita por qualquer pessoa, né? Independente de classe social, independente de ter dinheiro ou não, independente da idade. Exatamente, né? Ela é universal. Basta a pessoa querer. Exatamente. Né? E claro, né, tem que ter um pouquinho de persistência. Sim, e quando você quer, você já deu o primeiro passo. E isso já foi meio caminho andado. Aproveitando, queremos agradecer a Insider por estar promovendo este vídeo e nos dar a oportunidade de passar a mensagem para a nossa comunidade minimalista. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que nós vamos entender e criaremos novos conteúdos, como esse para você. Se você quer começar a praticar o minimalismo no dia a dia, aqui estão algumas dicas simples que costumamos praticar, não é mesmo, amorzinho? Sim. Hoje nós iremos falar sobre como praticamos o minimalismo no nosso dia a dia e dividiremos com vocês os benefícios que essa mudança nos trouxe, não é mesmo? É verdade, e muitas, né? Sim. Sabe qual foi o primeiro passo, você lembra? Eu lembro. A organização da casa. Esse foi o primeiro passo para a nossa transformação. Nessa parte de organização da casa não tem como fugir de fazer o destralhe. Sim. De livrar dos itens desnecessários. E olha, esse é um processo que foi marcante. Foi. Para mim, especificamente, não foi daí o principal motivo pelo qual eu comecei no minimalismo, mas foi um dos passos que mais me marcaram, porque afinal de contas o minimalismo não se trata apenas de destralhe, né? Ele acaba pegando todas as áreas da vida, mas quando fizemos o nosso destralhe eu fiquei bastante abismado com o resultado. É verdade, porque o destralhe, a organização, nossa, traz uma sensação de paz, amplitude do ambiente, né? Você começa a realmente enxergar o que você tem dentro da sua casa e assim enxergar principalmente, né? A gente começa a perceber algumas coisas, né, do nosso ser, do tipo, o que eu estou fazendo? Eu estou virando um acumulador? Isso é triste. Estou gastando muito dinheiro à toa? Você começa a fazer várias reflexões no dia do destralhe e posteriormente também quando eu começo a ver aquela quantidade enorme de coisas saindo. E é bem interessante porque esse é um momento de uma autorreflexão que faz com que a gente consiga realmente virar a chave. E quando você observa, você olha ali no canto da sua casa que você colocou tudo o que você não precisa mais, o que você vai doar, o que você vai descartar, gente, cai uma ficha nessa hora, que você olha assim e fala, meu Deus, olha onde eu gastei o meu dinheiro, sem pensar. É um misto de satisfação por estar entendendo um pouco melhor, mas também um misto de tristeza por entender que o caminho que a gente estava levando, né? Eu acho que também bate um pouquinho de culpa, né? Você fica ali, mas é necessário passar por esse processo para você entender o caminho que você estava indo. Sim, porque sem essa reflexão não dá para corrigir a rota. Não dá. E depois do primeiro passo, que é o destralhe, a organização da casa, nós vamos para o segundo passo, que é doar, é dar um destino, né? Muitas vezes doar, vender, descartar. Muitas vezes descartar porque não dá nem para vender nem para doar. Tem certas coisas, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. E eu acho que nesse momento, uma das coisas que pega muito para as pessoas é que elas têm aquele apego emocional e fica resistindo a dar esse direcionamento. Muitas vezes ela, na hora de destralhar até que é fácil, vou separar isso para destralhar, mas na hora de concretizar, ela fala assim, não, isso eu acho que eu vou guardar de novo.
Isso ainda não vai para uma doação. Eu acho que esse é um dos momentos críticos das pessoas conseguirem realmente ter esse discernimento de manter a ideia inicial. Porque no dia do Destrail, elas estão todas animadas, né? Não, eu vou limpar esse espaço. Mas na hora de realmente fazer, dar fim, né, naquelas coisas, é que o bicho pega. Sim, mas eu vejo por um outro lado também. Ah, Lembra lá no começo que eu falei o sentimento de culpa? Quando a gente separou e olhou, o sentimento de culpa, assim, de desperdiçar dinheiro mesmo, né? Mas a hora que você vê que você tem muitas coisas boas que você pode doar, ou vender até mesmo por um valor simbólico, por questão de troca de energia, nossa, esse sentimento vai embora, gente, porque o benefício de você poder estar ajudando outra pessoa é imenso. E isso transforma também a nossa vida. isso é legal. Porque a partir do momento que nós vemos a felicidade, né, no rosto de uma pessoa que às vezes estava precisando de uma coisa, e nós estávamos com isso a mais, duplicado às vezes em casa, parado, a encostado. sensação que dá, né, de poder ajudar alguém é muito boa. Sim. Eu acho que isso ajuda muito nessa parte da pessoa ficar resistindo, né? De desapegar. Quando ela passa por esse processo, ela vê que realmente vale a pena. Sim. Vale a pena porque, além de limpar a casa, pôde ajudar alguém que estava precisando. Exatamente. Né? E a hora que você compreende que você não precisa mais daquele objeto, né? Que você não vai utilizá-lo mais, e ele sim pode fazer muita diferença na vida de outra pessoa. Ai, gente, isso aquece demais o nosso coração. Uma criança que recebe um brinquedo que não estava sendo mais usado, né? Uma pessoa que muitas vezes usa alguma ferramenta como objeto de trabalho e estava com dificuldade de repor ou comprar. Quando a gente tem alguma coisa a mais ali, a gente pode ajudar. É realmente uma forma da gente poder justificar e entender que realmente vale a pena fazer todo esse processo. Sim. Ser generoso faz muita diferença na nossa vida. E o fato de doar, você está abrindo espaço para coisas novas na sua vida. Mas não quer dizer coisas novas de objeto e você ir lá e comprar. Sim. Aquela coisa conceitual que você tem que entender. Sim. Que você está abrindo espaço para o novo. É a ideia daquela lenda, né? Daquela fábula da xícara, né? Uma fábula chinesa, sim. Em que não adianta você ter uma xícara cheia de chá velho e frio, se você não tirar esse chá, né, deixar a xícara vazia para poder receber o chá novo, quentinho, gostoso, né? Então a gente tem que abrir espaço para poder receber o novo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para nos auxiliar a divulgar a mensagem. Depois que já organizamos a casa, tiramos o que não usamos mais, aí chega um momento que nós precisamos fazer algumas compras, certo? Repor alguma coisa que já gastou, que já acabou, porém com uma nova concepção, com uma nova forma de enxergar, um novo entendimento. Vamos comprar o quê? Apenas o necessário. Aquilo que realmente precisamos, evitando o que com isso? O quê? Compras impulsivas, sabe? Ir pela emoção, ir na promoção de algo que você não precisa mais. Isso simplificou muito a nossa vida e nos trouxe muito benefícios. Com certeza. Eu acho que a partir do momento que nós fazemos o destralhe e organizamos nossa casa, nós passamos a entender que não vale a pena encher tudo de novo. Não. Apesar de que acontece bastante essa recaída nas pessoas. Mas depois de fazer todo esse trabalho, eu acho que o que vale a pena pensar é olhar e falar assim, poxa vida, eu gastei tanto tempo, tanta energia para conseguir colocar tudo em ordem e eu vou voltar a estaca zero, né? É uma coisa que deve ser pensada. Sim. E outra coisa é, na hora que você tem vontade de comprar, você tem que começar a refletir, tem que começar a pensar, será que realmente eu preciso disso? Será que isso daí realmente é necessário na minha vida? Será que vale a pena gastar dinheiro com isso? Né? Então, são pontos que você tem que começar a treinar a sua mente, né, para pensar antes de comprar algo. Uma coisa que funciona muito, muito pra gente tem dúvida, devolve.
não leve. Uma coisa que nós fazemos é isso. Porque se nós tivermos algum tipo de dúvida, nós não compramos. Exatamente. Então, o que a gente costuma fazer? Quando estamos no mercado, numa loja qualquer, pegamos algumas coisas, colocamos no carrinho que achamos que estamos precisando. Sim. Porém, antes de passar no caixa, nós sempre conversamos. Olha só, quando você estava ali, eu peguei esses itens aqui que achava que estava precisando em casa. Será que estamos precisando mesmo? Muitas vezes, na hora dos dois analisar ali, nós dois pensamos, falamos, nossa, isso daqui não, isso daqui já tem. Ou isso daqui não precisa, porque tem alguma outra coisa que resolve esse problema. Então, é bem interessante. Ou quando estamos na dúvida mesmo, né? Que é o caso. Fala, nossa, será que isso daqui a gente vai precisar? Acho melhor não levar agora. Exatamente. Às vezes acontece de, realmente, passado algum tempo, nós percebemos que precisamos mesmo daquilo. Daí, numa nova oportunidade, nós compramos. Verdade. Mas, na dúvida, nós não Devolve. levamos de forma alguma, porque a probabilidade depois de se arrepender é grande. E agora, a quarta coisa é apreciar mais as coisas simples da vida. Nós valorizamos as experiências, os relacionamentos. Inclusive, uma das coisas que eu já até mencionei que nós gostamos muito de fazer são coisas simples como nós estamos passando uma temporada aqui no Japão. Então, aqui no Japão tem os famosos konbins, que são lojas de conveniência. E nós gostamos, né? Essas lojas tem em todos os lugares, espalhadas pelo Japão. Perto de casa tem uma. Então, assim, coisa simples como ir lá, pegar um copo de café e depois sentarmos na praça ali próximo, ficar vendo as crianças brincando, vendo as árvores, né? Muitas vezes na primavera ali, todas floridas, e tomando o nosso cafezinho. Coisa simples assim é uma coisa que realmente nos satisfaz. Nós damos foco no nosso relacionamento, conversamos, tomamos o nosso café e apreciamos a natureza. Tem coisa melhor que isso? Bem, agora a gente vai falar o quinto item, que é uma coisa muito importante, muito mesmo, que é reduzir a quantidade de roupas. E isso foi um passo fundamental na nossa vida, que pôde, assim, alavancar a nossa conquista nessa vida minimalista, né, amorzinho? Sim, isso é o grande problema de muitas pessoas, né? A maioria, eu posso dizer. E olha, não são só de mulheres, não. Homens também. Sim. Eu era um deles. Na parte de roupas, nós então procuramos manter apenas as peças que nós realmente usamos no dia a dia. E como deixamos apenas as peças que mais usamos, na verdade, eu não posso deixar de falar de uma peça coringa, a minha peça favorita. Eu até sei qual que é. A Wingsuit da Insider, né? Exato, e essa daqui que eu tô usando, gente. Ela veste direto essa peça. Aí eu também tô com a minha da Insider, eu viu? sou marinha, adoro. Quando é realeza. E essa peça tem feito parte do meu dia a dia. Eu uso para fazer atividade física, ir ao mercado, ao trabalho, passeio, curtir o dia com meu amorzinho, tomar o nosso cafezinho. Gente, ela serve pra tudo. Super confortável, cai bem no corpo, regula a temperatura. Tô sempre bem vestida, bem elegante. Eu gosto bastante. E vocês acreditam que essa peça está comemorando 2 anos de aniversário, 2 anos de criação da Insider? É uma peça de puro conforto, caimento perfeito, textura que abraça e tem lindas cores. E se você está interessado em comprar a sua roupa da Insider, aproveita o nosso cupom de desconto, que vai lhe dar 12% de desconto. O nome do cupom é menos é mais 12, tudo em maiúsculo e sem acento, como está escrito aqui na tela. E para facilitar a sua vida, nós vamos deixar o link da Insider e o nome do cupom na descrição do vídeo. Agora um recado muito importante. Praticar o minimalismo pode levar um tempinho, um esforço, mas os resultados são incríveis e transformadores. São eles que vão proporcionar uma vida mais organizada, tranquila e com mais significado. E nós queremos saber em qual estágio você está. É verdade. Você já começou o minimalismo? Está pensando em começar?
Ou, não, eu já comecei, estou arrumando minhas roupas, ou estou tendo dificuldade no meu armário, estou tendo dificuldade em organizar minha cozinha. Que estágio você está? Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!